Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal da Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua companhia. Hoje é dia 8 de fevereiro do ano de 2026. Vamos juntos, iniciando o Evangelho no Lar, agradecendo e pedindo a você, se puder curtir, comentar, compartilhar o Evangelho, para que possa chegar a mais corações amigos. Lembrando que o Evangelho aqui é totalmente voluntário, nós não monetizamos e pedimos então a colaboração. Um comentário, uma curtida já vai ajudar o Evangelho a ser mais bem distribuído. Muito obrigado então. Quero dar alguns avisos antes de iniciarmos. Hoje estamos aqui iniciando esse Evangelho em meio a uma tempestade aqui na região. Então, se vocês ouvirem algum ruído, eu já peço desculpas de antemão. Quero também falar que estou um pouquinho rouco devido a uma pequena sinusite, mas vamos juntos, orando, vibrando, que nós vamos conseguir realizar este Evangelho no Lar. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus. Neste momento de conexão com Ele, é o momento de desligarmos. Por isso, vamos falar ao nosso psiquismo, ao nosso sistema nervoso central, que nós estamos bem, através da respiração. Ficando no aqui, no agora, estando no momento presente, em agradecimento. Mentalmente, nós nos ligamos a Deus, a espiritualidade amiga e superior. Nós agradecemos e nós conectamos. Nós elevamos como Jesus nos ensinou. E em nome de Jesus, nosso amado Mestre, pedimos autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, neste momento, iniciando este Evangelho, pedimos a tua intuição e também para todos nós, que ligados na mente, estamos aqui vibrando para o nosso planeta, para o nosso país, pedindo que esteja em cada palavra desse Evangelho, que possamos ter a intuição de falar, que os nossos irmãos consigam também ter, neste momento, a interpretação para ouvir. Que assim seja, graças a Deus. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o título Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Qual homem dentre vós, um pedaço aqui do capítulo, né? Que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo mal como vocês são, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem. Mateus capítulo 7. Do ponto de vista terreno, isso no item 2, nós temos a máxima buscai e achareis. É análogo a esta outra, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E aí tem algo muito importante para a nossa compreensão aqui da expansão consciencial, que é algo que nós estamos trabalhando aqui no ano de 2026. Abrindo um pouco o nosso psiquismo, e nós já iniciamos aí falando nos primeiros evangelhos do ano sobre a fé, sobre o questionamento da fé, sobre esses grandes espíritos que vieram aqui para nos ajudar. Mas tem um porém que é algo muito importante
para nós, enquanto espírita, entendermos. Nós precisamos de buscar para achar no nível consciencial. Quanto maior a nossa busca, quanto maior a nossa curiosidade, o nosso desenvolvimento intelecto, mais também nós vamos receber as informações que estão também indo de forma coletiva. Nós acessamos essas informações. Vocês mesmos já devem ter ouvido expressões como nada foi inventado, nada foi criado. Nós acessamos, nós descobrimos. A internet, por exemplo, não foi criada, acessou, ela já existia em algum lugar e as pessoas ali descobriram de que maneira fazer com que ela tivesse aqui na Terra, nos dando a oportunidade de usar ela. Utilizando uma expressão aqui física para vocês entenderem também no sentido espiritual. Então, na Terra não se descobre, aliás, não se inventa, se descobre e se acha o sentido daquilo. Principalmente a gente está falando aqui em nível científico e nível tecnológico. Então, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Em que sentido é isso? Quanto mais a humanidade se evolui no sentido coletivo, mais ela está preparada para receber algumas informações e também algumas tecnologias mais fácil acessar. Obviamente que, por exemplo, para chegarmos ao nível de termos a internet, nós tivemos que passar por diversas etapas. Descobrimento da energia elétrica, a evolução tecnológica das energias, e aí nós vamos passando para o desenvolvimento de computação, etc., até realmente, de fato, chegar a uma internet como temos hoje. E não sabemos o que poderemos acessar ainda no futuro, talvez daqui a 100 anos, a que nível chegaremos nessa questão de comunicação. O que eu estou falando aqui? Que em muitos momentos é necessário também que a comunidade esteja preparada ou que tenha uma maturidade maior para a compreensão de alguns fatos. Por exemplo, se nós voltássemos hoje na Idade Média, já com um telefone celular, com a tecnologia que nós temos hoje, em 2026, muito provavelmente, eles não iriam compreender. Isso não estaria no cognitivo deles. Isso foi passando, então, por diversas etapas na evolução humana. Nós fomos entendendo, então, o que era um telefone discado, aquele telefone a fio. Nós fomos compreender o que era o orelhão, depois o celular, quando começou, grande. E aí nós fomos identificando que poderia se colocar tecnologia nesse celular. Aprendemos, então, a conviver com a linha telefônica, né? Quem não recorda quando a nossa linha telefônica vinha a conta descritiva, e assim nós fomos evoluindo. Ocorre o mesmo também no que nós aprendemos no quesito espiritual. Então, quando Jesus falou sobre a busca e achar o que você busca, em muitos momentos nós vamos buscar, e talvez por muitos e muitos séculos, essa busca vai continuar. Mas nós, enquanto indivíduos humanos, sabemos que o que morre é o corpo físico. Então a busca também continua nos dois lados da vida. Muitos cientistas, então, que vêm e que aprendem algo no plano espiritual e que vai trazer para materializar aqui na Terra, eles podem pesquisar por muitas reencarnações. Lembrando também que nós tivemos ao longo da humanidade pessoas que foram contra o desenvolvimento intelectual, tecnológico, porque achavam que era algo muito impossível, que era algo inventado, que era algo de bruxaria ou do demônio, enfim. Nós vamos observar quando então nós tivemos grandes revelações científicas e como a comunidade rejeitou quase que por inteiro essas revelações. Se nós formos identificar como o próprio Kardec sofreu, quando na Sociedade Parisiense ele falou sobre vida além da vida, sobre reencarnação, sobre vida em outros planetas, imagina, né, meus irmãos?
Voltemos à cena de Paris, de 1857. Kardec chegando lá e falando, olha, eu descobri que o que mexe com as mesas girantes não é mágica. São espíritos, e alguns deles de entes queridos que já se foram, de grandes personalidades. Imagina então, né, quando eles leram lá na Revista Espírita o espírito de Mozart vivendo em outro planeta mais evoluído, contando sobre as construções de Mozart, etc. Imagina, aliás, contando sobre as construções do planeta onde ele vivia. Isso foi um baque, mas nós temos que compreender que a espiritualidade superior já identificou que a Terra estava preparada para entender sobre essas questões. Da mesma forma, quando se descobriu que não era, na verdade, pontos brilhantes no céu, que o que nós víamos era planetas, estrelas, e os planetas giravam em torno das estrelas, enfim. Quando essas informações, havia sempre pessoas ou comunidades que rejeitavam. E toda vez que vocês identificam isso, pode saber que há uma questão de poder. O poder estava centralizado em uma determinada religião, sobre o comando de uma sociedade. Toda vez, então, que vem algo novo para tirar ou para abrir a consciência, vai passar por grandes desafios. Tanto que, muito provavelmente, quando Kardec veio para materializar o Espiritismo aqui, com os livros, com a informação, muito provavelmente os espíritos alertaram ele, olha, meu irmão, é necessário talvez que você não leve o Espiritismo muito novo, que você tenha uma maturidade. Por quê? No passado, os homens com mais maturidade, mais estudos, eram mais ouvidos. Então, eles entendem a organização planetária ali. É melhor que você vá num corpo masculino, que na época o homem tinha mais representação social e política. Tudo isso, então, era arranjado para que a comunidade pudesse ouvir. E ainda assim, os livros de Kardec foram queimados em praça pública. Ainda assim, Kardec foi humilhado, zombado, ainda assim ele saiu da comunidade, ainda assim ele não foi reconhecido em Paris. E nós vamos então ver grandes cientistas e grandes espiritualistas que trazem uma informação nova, que de imediato nós falamos, não pode ser. Por quê? Porque é algo que nós não conhecemos, é algo que nós não identificamos. Se nós formos voltar, se tiver alguém aqui me escutando que conheceu ali a fundação da internet, os primeiros passos da internet, muito provavelmente você não imaginaria o que seria a internet hoje, como eu falei no início. Muito provavelmente quem acompanhou o início do desenvolvimento dos carros de motor, que antigamente não se tinha, quando veio então, não imaginou o que nós teríamos hoje na indústria automobilística, o que nós desenvolveríamos, e até mesmo falando da aviação, o que a gente ainda pode desenvolver. Então, entenda-se bem, toda vez que o homem tem uma angústia de melhora, toda vez que ele busca uma melhora e acessa essa melhora, ele consegue, então, o que ele está procurando. Grandes cientistas, ainda que ateus, podem vir com essa missão e, estando ali em atenção plena nos seus projetos para ajudar uma comunidade. A gente pode dar o exemplo aqui da própria internet, que facilitou a comunicação mundial, mas também nós podemos falar do avião, que facilitou que nós, enquanto humanos, né, podemos chegar a um local muito mais rápido, etc. Quem, então, desenvolveu essas grandes tecnologias, quem pensou sobre isso, muito provavelmente pode já ter vindo ou com essa ideia, ou pode, aqui na Terra, ter desenvolvido essa angústia por querer melhorar algo, e ali estando em atenção plena, desenvolvendo, repetindo várias vezes, conseguiu então achar o que buscava. Nós também, enquanto na expansão consciencial, precisamos muitas das vezes ser persistente. E algumas informações podem chegar para nós para quebrar paradigmas antigos, de religiões mais antigas. E aqui entra um adendo muito importante. Nós, enquanto espíritas, não desrespeitamos e não desvalidamos a importância de todas as religiões.
Porque até certo momento foi muito necessário que a comunidade, por exemplo, pudesse desenvolver o que é fé. Entender, por exemplo, que os missionários espirituais que viraram muitos santos da Igreja Católica, que desenvolvessem os seus rituais, que aprendessem essa conexão através do fio material, para que no futuro a comunidade planetária entendesse todos os processos de fé. É como numa escola. Numa escola, a criança que está no primário não pode pular para o mestrado na faculdade, nem para o doutorado. É necessário passar por todas as fases, aprender a ler, a escrever, a somar, a diminuir, a dividir, aprender as fórmulas, aprender a literatura, a filosofia, a história, identificar tudo ali na escola para depois fazer o processo da faculdade, para depois chegar então no mestrado e somente depois no doutorado, assim quem segue os estudos. Da mesma forma que quem aprende a dirigir hoje não pode pegar uma grande BR amanhã, isso vai depender de treino. Tudo isso então vai desbloqueando a nossa percepção cognitiva, vai desenvolvendo e vai abrindo o campo para que o nosso jardim floresça outros conhecimentos. Então, para nós, em muitos momentos, vai parecer algo impossível. Se nós voltarmos na cena de Nosso Lar, quando o André Luiz falou, através de Chico Xavier, que na colônia Nosso Lar existia um aeróbus. O que seria aquilo? Um ônibus voador? Como se fosse um metrô que voa, ou um avião que voa e leva as pessoas? Se formos voltar então para a cena de 1943 aqui no Brasil e no mundo, nós não tínhamos, apesar de já termos, obviamente, muitas coisas já desenvolvidas, eram muito menos do que hoje em 2026. Então talvez a percepção era muito mais difícil. Hoje, se nós falarmos para um jovem de 16, 17 anos que poderemos ter um ônibus que voa e que leva as pessoas de forma mais rápida para o trabalho, fica muito mais perceptível dele compreender. Ah, tá, já existe o avião, o helicóptero, talvez eles vão fazer um outro motor mais resistente, enfim. É mais fácil ele acreditar que este ônibus será criado do que quem estava em 1943. Aí entra outra questão. Não que os que não tivessem ali, em 1943, não acreditassem, alguns sim. Porque muitas dessas cenas do plano espiritual fica do nosso inconsciente e a gente relembra delas aqui na Terra. Vamos continuar aqui no capítulo. É o princípio da lei de trabalho, e aqui olha que interessante, pessoal, a gente não fala do trabalho aqui, somente o trabalho do ganha-pão, aquele que paga o nosso salário no final do mês ou no início do mês, que paga as nossas contas, não é isso. O trabalho da vida, de viver, de descobrir novas formas de desenvolvimento científico, econômico, social, político, espiritual. Tudo isso para sermos uma sociedade no futuro que vive de acordo com as leis divinas, que acompanha de fato as leis divinas, como Jesus nos ensinou. Então esse trabalho, ele é um trabalho diário, ele é um trabalho que deve acontecer todos os dias da nossa vida, ainda que nós não estivermos ligados a um trabalho que pague ou não esse salário. Esse é o trabalho da vida, desse descobrimento. Ah, William, mas eu nesta encarnação não vim com intenção ou com intuição para ser um grande cientista. Ok, talvez nessa você veio para descobrir outras ferramentas de melhoria. Seja a sua melhoria interna, a melhoria dos seus amigos, família, enfim. Seja na área que você trabalha, o desenvolvimento ou a melhoria da área que você trabalha. Porque todas as áreas também precisam de melhorias, um descobrimento melhor. Se nós formos falar, por exemplo, na área da culinária, né? Quantas descobertas, por exemplo, sobre uma receita, cozinhe mais, menos isso, misture isso que dá mais certo, que o bolo fica mais fofo, enfim. As descobertas, elas são micro, macro, porque a gente acha que somente os grandes cientistas são importantes, mas é todo o desenvolvimento da sociedade. Nós tivemos agora essa grande cientista aqui no Brasil que desenvolveu através ali do seu conhecimento, da sua persistência, essa medicação para ajudar pessoas com paralisia a voltar a andar. Olha que maravilha. Então,
nós observamos também que foi necessário que viesse outros cientistas antes dela para que chegássemos nesse ponto. E aí a gente pode falar, William, então, agora será que a sociedade está mais preparada para esse tipo de medicação? Sim, talvez até no amplo tecnológico. Talvez ela tivesse agora mais ferramentas para materializar essa medicação, mais ferramentas de pesquisas, mais laboratórios preparados, enfim, nós não sabemos. Mas só para a gente compreender aí. Continuando no texto, e por conseguinte a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este coloca em ação as forças da inteligência. Olha o que eu falei aqui. Então, um está abraçado ao outro e nós, enquanto sociedade, precisamos desenvolver a nossa inteligência. E isso vai acontecendo, pessoal. Suponhamos, então, essa revolução agora dessa cientista brasileira que ajudou a desenvolver essa medicação para que pessoas com alguma paralisia voltem a andar. Essa medicação, essa fórmula que ela trouxe, vai ser repassada para outros médicos, outros cientistas, enfim. A evolução, então, ela ocorre assim e vai sendo passado para a sociedade toda. Na infância da humanidade, olha o que Kardec vai dizer aqui através dos espíritos. O homem aplica a inteligência basicamente para procurar o alimento e no meio de se preservar contra as questões da natureza, na defesa dos seus inimigos. Por exemplo, como eu vou fazer quando vier uma chuva forte? O que eu vou fazer para me proteger aqui desse animal peçonhento, desse leão, dessa onça, enfim. Do meio que ele estava vivendo ali. Ele tinha que se proteger dos animais que poderiam matar ou machucar. Então ele estava desenvolvendo as primeiras percepções da racionalidade. Isso aqui é nos planetas que ainda estão começando o desenvolvimento, planeta primitivo. Quando nós estamos reencarnados num planeta primitivo, nós estamos desenvolvendo a inteligência mais brutal ali. Como fazer uma casa, como nos proteger, como proteger a nossa família, como fazer para ficarmos mais tempo aqui nesse local, porque antigamente, né, nós nos movimentávamos muito ali no meio do local onde nós estávamos, dependendo do clima, da região, enfim. Tudo isso, então, foi desenvolvendo algo primário, mas super necessário, para que nós tenhamos, obviamente, o que nós temos hoje na sociedade. Aí o Kardec vai dizer aqui, Deus, porém, lhe deu a mais que ortogou ao animal. Então, nós já estamos um pouco mais evoluídos nesse quesito. O desejo incessante de melhorar. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que leva então a novas descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Olha que interessante então, buscando, Deus vai nos dar meio para conseguir. Então a gente acha, muitas das vezes, na nossa fé primária, que a gente vai ficar sentado e pedir, Deus, me dê algo para mudar isso e aquilo outro, e vai se materializar, enquanto Deus quer que a gente nos desenvolva. Então lembrando, depois que a gente aprendeu a nos proteger, a ter a nossa própria casa, a gente foi evoluindo. Mas que tal então desenvolver novas formas de construção? Construção mais resistentes. Dependendo da região, o que nós podemos fazer para que a nossa casa não seja levada pelos ventos, pelas tempestades? Vamos fazer isso. A casa muito próxima a esse local pode ser derrubada mais rapidamente. E aí depois, através do desenvolvimento, através da pesquisa, da ciência, nós fomos aprendendo, então, novas formas de tecnologia e também de conforto. A cada evolução, nós vamos tendo mais conforto de um modo geral. Pelas suas pesquisas, a inteligência lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem ao espírito. Isso é algo muito interessante. Porque já que nós estamos falando de expansão da consciência, quando a pessoa, então, isso você não duvide, um momento você também vai ser no futuro alguém que pesquisa, alguém que entra em contato com as leis divinas, porque a ciência nada mais é do que as leis divinas funcionando. Toda vez que nós nos aproximamos ali, nós vamos identificar Deus, como muitos cientistas já identificou. Porque há um momento em que ele não consegue também andar mais, e ele entende que há algo de muito maior.
entende que há algo muito mais misterioso que ocorre também com nós que pesquisamos aqui a questão da espiritualidade. Quando a gente chega então em um ponto da nossa pesquisa, através da inteligência do homem, nós observamos então a superioridade de Deus. Então, quanto mais há o desenvolvimento, mais também a aproximação de Deus. E como nós podemos observar, muitos cientistas se tornam também caridosos. Eles se tornam pessoas que querem dividir o conhecimento. Aliás, do que serviria o conhecimento se não para dividir para a comunidade? As necessidades do corpo sucedem a do espírito depois do alimento material. Precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Foi assim, então, que nós fomos passando nas evoluções e chegamos a um planeta de provas e expiações. A cada momento, a nossa evolução foi nos empurrando para entendermos que éramos seres, de alguma forma, filhos de Deus, e ali nós chegamos muito próximo do que nós falamos da antiga filosofia. É claro que isso aqui eu estou resumindo algo que aconteceu, pessoal, em mais de milhares e milhares de anos. A inteligência demora muito também para ter um desenvolvimento como nós temos hoje. A gente observa agora, em 2026, tantas coisas que nós já conquistamos e não enxergamos, às vezes, o nosso passado. É muito importante nós olharmos o nosso passado. Quem nós fomos no passado e o tanto de trabalho que nós já tivemos para valorizar. As pessoas falam, nossa, viver na Terra é muito difícil, quantos problemas e etc, etc. E não olhamos, às vezes, o passado. Quantas etapas nós já passamos em outras reencarnações para chegarmos aqui. Então, se hoje nós temos tudo que temos, inclusive o conforto que você está aí ouvindo este evangelho, nós temos que agradecer a todos, aos nossos eus do passado também, que pode ter colaborado. A gente não sabe com o que nós colaboramos para que o mundo tivesse assim hoje. É claro que nós erramos também em algumas áreas, com toda certeza. E nós vamos precisar recuperar isso de alguma forma no futuro. Mas bem pouca coisa é imperceptível, mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Aí nós chegamos aonde a gente está falando aqui no Evangelho. Além desse desenvolvimento coletivo, nós também temos o nosso desenvolvimento individual, que cada um de nós precisamos para evoluir espiritualmente. Continuando no texto, como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Isso é muito forte, né? Como então, se a cada 100 anos renovasse toda a comunidade? Então, nós já viemos com muitos conhecimentos, muitas percepções e muitas intuições para preparar essa comunidade que nós estamos e para continuar o nosso desenvolvimento. Acontece, pessoal, de um cientista trazer a ideia, a base de uma ideia, desencarnar, se aprimorar no plano espiritual, voltar numa outra encarnação e continuar a sua ideia. Acontece também com descobertas de medicações, de cirurgias, pode acontecer. Então, é o que Kardec questiona aqui. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo de aprender de novo. Ou seja, em uma só existência nós não conseguimos sair de um ponto ao outro tão rápido. Por isso, então, a reencarnação. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Olhai capítulo 8, item 17. Bom, pessoal, aí vamos observar.
Aliás, eu falei errado, pessoal. Capítulo 4, item 17. Então, nós vamos observar o ponto que nós estamos hoje. Nós estamos saindo, aliás, acreditamos, né, que estamos saindo dessa civilização material um pouco e indo um pouco para a civilização moral. E é por isso que há tantas guerras, obviamente, porque há espíritos, sim, que querem nos manter apenas nessa condição material. Então, o material, enquanto espíritas, nós não desperdiçamos e nós não desvalorizamos, porque é necessário para a nossa evolução. A gente só trabalha no espiritismo para o não apego. Temos que observar isso muito profundamente. Mas nós vamos continuar esse tema nos outros capítulos, só para nós entendermos aí também um pouco como desbloqueia isso tudo e como foi o nosso aprendizado ao longo dos séculos e que vai continuar. Aliás, está acontecendo a cada ano. Só olharmos em volta e observarmos o que nós já aprendemos, o que ainda nós não aprendemos e quais os conceitos nós já aceitamos e outros não. Tem pessoas que falam, William, eu sou espírita, eu acredito, eu entendo a reencarnação, mas eu ainda não consigo compreender como funciona a vida em outros planetas. Ok, talvez você vai precisar ainda de alguns anos ou de outras reencarnações, talvez só quando você desencarnar e for no outro planeta e ver com seus próprios olhos, tá tudo certo, não precisa de forçar. O que a gente tem que fazer, pessoal, é não desrespeitar, porque o que nós, enquanto seres humanos, temos acesso do que é verdade e do que não é verdade. Quantos de nós podemos dizer aqui, não, eu tenho a verdade absoluta no meu bolso? Lembra do espelho que eu falei do Chico Xavier no outro evangelho? Que Chico fala que cada um tem um pedaço dessa verdade. Como que eu vou falar que a minha verdade é 100%? Não. A gente pode dizer assim, bom, eu respeito seu posicionamento, mas eu ainda não consigo compreender dessa forma. Talvez daqui 10 anos, talvez numa próxima reencarnação, eu não sei. Nós não precisamos desrespeitar o outro. E também não achar que a nossa verdade é absoluta, porque quantas coisas no passado já foram desaprendidas. Imagina lá em 1400, quando a pessoa falava, não existe reencarnação. Ah, mas não existe vida em outros planetas. O que a gente vê no céu são só estrelinhas que Deus colocou lá, que nem se mexem. E aí foram descobrindo tantas coisas depois, então nós temos que respeitar. Se for verdade ou não, nós vamos saber daqui a um tempo, né? O Kardec vai nos dizer que uma informação, ela vai vir em diversos grupos, em diversos pontos do planeta. Uma pesquisa não fica à mão também só de um cientista ou de um filósofo, não. Isso vai vir na intuição para outras pessoas. Por quê? Para que não sejamos egóicos e tenhamos algo absolutamente nas nossas mãos. Vai ser algo que é para a comunidade planetária, vai vir e vai ser intuída nos diversos países. Vai chegar aos diversos países e assim sempre foi. Vamos então, pessoal, já deu 32 minutos, né, para a nossa meditação final, um momento de oração, de conexão com o plano espiritual superior, agradecendo a Deus por esse momento de aprendizado. Quero agradecer a cada um de vocês. Vamos então para a nossa meditação. Eu tirei aqui, pessoal, o ruído do microfone, né, durante o evangelho, porque estava chovendo muito. Agora eu voltei ele para o estado normal, então pode ser que vocês ouçam algum barulho a mais, para que vocês consigam ouvir a música também nesse momento do passe. Nós estamos neste momento entrando em contato com o plano espiritual superior, nos sentindo confortáveis. Já colocamos a nossa água para fluidificar e pedimos a Deus, a Jesus, que possa neste momento ajudar na fluidificação da água. E nós vamos pedir também pelo nosso passe. Nos aproximamos da colônia com qual nós temos afinidade hoje. Hoje eu vou deixar para que cada um seja ligado à colônia que você tem mais afinidade. Qual é a sua? Qual é aquela que quando você lê nos livros ou quando você ouve falar na internet, você sente o seu coração palpitar, você sente saudades, carinho por ela? Vamos nos ligar a essa colônia, seja ela qual for, pensar nos benfeitores que ali vivem e que neste momento, por breves segundos, o nosso psiquismo vai estar ligado a eles e nós vamos buscar a energia necessária. Nós vamos repor as energias das nossas células, do nosso corpo perispiritual, do nosso corpo físico,
nós vamos reabastecer para a semana, para o mês. Nós vamos entrar em conexão com esses benfeitores espirituais e nós vamos agradecer. E é claro, como Jesus nos ensinou, a pedir e a fazer a caridade moral. Podemos pedir, mas também podemos dividir um pouco dessas energias com alguém que esteja precisando do passe. Alguém que esteja adoecido, recém-desencarnado, alguém que esteja neste momento passando por uma dificuldade, uma família, uma individualidade que esteja nesse momento passando por algo que você sabe, que você quer neste momento deixar um pouco de vibração para essa pessoa. Vibre junto neste Evangelho, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por estarmos aqui, com essa ligação na colônia a qual nós temos afinidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Enquanto eu faço a prece final, nós vamos recebendo a energia desse momento de passe. Ó Deus, nosso Pai, bendito Jesus, irmão maior, neste momento do passe, momento de reconectarmos com o plano espiritual superior, depois de aprendermos um pouco mais sobre a expansão da nossa consciência, do que é isso, desmistificando um pouco esse termo. Nós vamos juntos, Deus, Jesus, agora pedir por cada pessoa que está ouvindo este Evangelho ao vivo ou gravado, encarnado ou desencarnado, que possa receber as vibrações e que nós juntos, num só pensamento, formamos essa egrégora vibracional para chegarmos até o plano espiritual e pedir pelo nosso planeta. Olhai por nós, Deus, pelos nossos líderes, por aqueles que estão à frente da direção deste planeta, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Envolva todos nós, a comunidade da Terra, na Tua luz. E nós agradecemos com muito amor, com muito carinho. Pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, pessoal, lentamente. Agradecendo a cada um de vocês. Pedindo, por favor, que deixe aí seus comentários, que curta, que compartilhe. Vou mandar um abraço para vocês. Quero agradecer o carinho. Nesse dia 8 de fevereiro, domingo chuvoso aqui na região. Um abraço para cada um que está aí ao vivo. Um abraço, Beth Ferreira Gomes, que Deus abençoe, está sempre aqui. Kátia Paz, Deus abençoe. Coloque, pessoal, a cidade também, Branca Ramos, São Paulo, capital. Sônia Valéria Gonçalves, aliás, Sônia Valéria de Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Elizabeth Fernanda, de Belo Horizonte. Muito obrigado. Maria Cristante, Deus abençoe, Praia Grande, em São Paulo. Zuleide Russo, um abraço. Deus abençoe. Conceição, da cidade do Porto, em Portugal. Mônica Pereira, Deus abençoe. Isamar Chamorro. Ana Cristina Martins, São Paulo, capital. Deus abençoe. São Paulo, capital. Acho que é Nalva. Acho que é isso mesmo. Um grande abraço, Nalva. Natalícia Fonseca de Moraes. Grande abraço. Ana Paula, de Cuiabá, no Mato Grosso. Deus abençoe. Maria Isabel, Deus abençoe. Roberto Fleck, de Vilhena, Rondônia. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Arlisson Silva, de São João de Meriti, Deus abençoe. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Saulo, uma excelente semana, Deus abençoe. Marlene Sodré, Leopoldina, Minas Gerais, Deus abençoe. Marisol Nascimento, Janda, um grande abraço, minha amiga. Graça Lira, João Pessoa, na Paraíba. Sônia Cardoso, Ivone, do Paraná, Deus abençoe. Lara Brito, Teresópolis, Rio, Deus abençoe. Cássio Gargiolo, Cristina Rodrigues, Deus abençoe. Rodrigues, Deus abençoe. Rosa, de Portugal. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Adalclea de Santos, em São Paulo, Deus abençoe. Sônia, Deus abençoe. Do Japão, a Sônia, um grande abraço, sempre aqui conosco também. Marielza, boa noite.
Boa noite, pessoal. Coloca o nome da cidade, pessoal. Marcelo Moque, Deus abençoe. Rosane Beatriz, um abraço. Elci Barreto da Espanha. Joelma Adriana, Deus abençoe. Um grande abraço. Viviane Antunes de Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Deus abençoe também. Maria José, um abraço. Campinas, em São Paulo, o Arthur Câmara, Deus abençoe. Fortaleza, Ceará, Edilane Cabreira. Aline Silva, um grande abraço. Deus abençoe. Antônio Lopes Júnior, Salvador, na Bahia, um abraço. Gracinha Milar, Minas Gerais. Sônia Marinho, Ilha Bela, São Paulo. Deus abençoe. Cássio, de Belo Horizonte, Minas. Malu Borges, um abraço. Aliás, Miller Borges. Osasco, em São Paulo, um abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, capital. Pessoal, um abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.